queria que os slides fossem colocados, porque o texto está aqui, uma reflexão mais completa. E esse aqui é uma síntese, já que eu não vou poder, no tempo que eu tenho aqui, abranger a força desse tema. Modelo referencial do humano. Então, na busca de sendas precisas, com um mapa orientador na mão e na mente, nós queremos sair da imensidão da floresta e encontrar clareiras que apontem. É por aqui. Conheci Renato Newman, também um cineasta, fortíssimo em documentários. Uma vez ele me dizia, Frei Vitório, vocês da herança franciscana têm um mapa de sobrevivência na selva dessa virada pós-moderna e vocês não sabem. Então, essa expressão do mapa que está aí é em homenagem a ele. E nas luminosas clareiras onde paramos para tomar fôlego, como réstias, indicadores de luz, aparecem aqui, ao meu ver, paradigmas que Francisco de Assis trouxe para a humanidade há 8 séculos. E que Karl Rahner dizia que faz parte dessa grande guinada pós-moderna. A mística, a alteridade, o feminino, o diálogo interreligioso e a questão ambiental. Então, a grande síntese dos paradigmas do século XXI. O grande teólogo Libânio dizia que são 19 paradigmas para esse período que nós estamos vivendo, discutível como termo, né, pós-moderno ou pós-modernidade. Alguns falam que estamos na crise da modernidade. Eu, pessoalmente, acho que já viramos uma época e estamos na pós-modernidade com toda essa característica também da sedução do sagrado, a tal ponto que eu vejo que é um paradigma também falar de São Francisco dentro do BNDES, né? Quer dizer, uma coisa... Então, seguir as indicações desses sentidos, e, aliás, tendo como vizinha a Petrobras. Mas lembrar que ele chegou aqui em 1608, no conventinho que está ali do lado, né? Então, seguir as indicações desses sentidos nos ensinará a ler, analisar e pensar e perceber e se comprometer com o que se passa ao nosso redor e no mundo. Então, esses paradigmas, né? Mística, alteridade, feminino, o diálogo interreligioso, a questão ambiental. Então, são setas, é um conjunto de setas que nos apontam a direção nesse momento histórico atual. Então, nós não podemos caminhar sozinhos. Então, nós precisamos olhar modelos vivos, modelos referenciais de ontem e de hoje. Por isso que nós vamos sentar aos pés aqui das testemunhas, que é o livro que depois vocês vão ter em mãos. Né? Sentar aos pés das testemunhas da humanidade, como foi já dito do século XII ao século XX. E escutá-las. Né? Sentimos-nos provocados por elas. Né? Testemunhas são o quê? São parâmetros para elevar o nível da nossa existência e convocar ao seguimento e à imitação. Então, quem tem modelos de referência tem futuro. Eu fico até preocupado com a nossa juventude hoje, não sei que tipo de modelo de referência que estão tendo. Né? Mas é muito importante ter modelos de referência. Isso é uma questão de futuro. Então, em meio a isso tudo, renasce sempre a figura frágil, forte, santa e simpática, medieval e moderna, despojada e atraente, né? Heróica e holística. Ao meu ver, ele é um dos pais da holística. Poética e mística, aglutinadora e provocadora, sempre presente, profética vida de São Francisco de Assis. Então ele nasce em 1182, na atraente cidade de Assis, na região da Umbria, Itália. É filho de Pietro de Bernardone, rico comerciante, mercador, homem determinado, que sonhava para o filho as glórias da cavalaria medieval e o salto para o status da nobreza. Era a única chance que ele tinha que a sua família pudesse mudar de status social, era se o seu filho entrasse para a nobre cavalaria. E de seu pai, Francisco vai herdar o quê? O nome. O pai era um mercador apaixonadíssimo pela França, que era o centro cultural, comercial da época, e, como está dito ali, né, centro cultural e econômico também do século XII. E ele, em homenagem à França, que dá esse nome ao filho, Francesco, de Francia, Francisco. É o primeiro nome Francisco da história que se tem notícia. E não só o nome, como no mundo bíblico, que não tem nome, não existe, dar nome significa convocar a existir.
Então, esse nome é também o espírito que ele vai herdar do pai. A liderança, a ambição, o rigor consigo mesmo. Eu chamo esse ponto agora o arquétipo da síntese, que eu explicito de um modo mais amplo dentro do texto. Arquétipo, modelo, esse arcano, essa força viva do modelo referencial. Ele é arquétipo desta síntese, que, ao meu ver, ele também inaugura há 8 séculos. Da mãe Joana de Bouleymont, uma dama francesa da região da Picardie, norte da França, conhecida em Assis com o nome de Dona Picard, a madame que veio de la Picardie, Francisco recebeu a esmerada educação, a nobreza de costumes, os rudimentos da fé, da língua francesa, o esprit de finesse. Então vocês estão vendo, o pai ele deu a determinação, né? Essa garra, a liderança, a força, a ambição e a avareza, porque Francisco nunca deixou de ser ambicioso, né? E pelos anos 2001 e 2005 ele começa um processo de mudança em sua vida. Ele vai dando um salto em sua vida. Aliás, nós sempre pensamos que a vida é uma continuidade, né? Aliás, sempre sonhamos continuidade para a vida, porque isso é um modo da gente acomodar até os prenúncios que a gente faz da vida dos outros, inclusive dos próprios filhos e filhas. Só que a vida não é uma continuidade. A vida é um salto, né? Ou às vezes até uma explosão. E ele dá um salto em sua vida entre 1201 e 1205, iniciando um processo de conversão. Mas não é aquela conversão da metanoia grega, que é fácil mudar de mentalidade. O difícil é mudar de lugar. Então ele faz uma mudança não só de mentalidade, mas ele muda radicalmente de lugar. Então ele é um convertido, e nisso se enquadra a sua forte personalidade. A sua conversão não é um ardor momentâneo, mas é a sua perene identidade de busca. Porque o convertido, ele vai sempre responder a uma questão existencial: quem sou eu? E Francisco é um louco apaixonado pela sua própria identidade. Ele não é um cortesão de ricos, nem adulador de pobres, como se parece ser. Ele não considera a situação através do prisma de uma classe social, ou de um partido político, ou de uma ideologia. Ele pensa, vive, age e julga. Ele vai para junto a partir do modelo maior, que é a Boa Nova, que é o Evangelho. Ele não é um revolucionário preso a uma barulhenta militância, mas instaura a verdadeira revolução dos autenticamente convertidos, isso é, de uma súbita mudança pessoal para uma concreta transformação do comum. Por que adianta eu mudar para mim mesmo, né, se eu não instauro uma mudança social? Ele não deixou o mundo, como sempre os textos podem mostrar, né, mas mudou completamente o seu modo de estar no mundo. Essa é a diferença. Não adianta fugir do mundo, é preciso encontrar um modo melhor de estar. E ele mostra que ser pobre não é ter ou não ter, mas é a coragem de ter em comum. Essa é a questão, né? A nossa compreensão de pobreza é categoria econômica financeira. A dele não. A dele é um modo despojado de estar na vida. Então é afastar-se de toda forma de egoísmo para dividir o eu, o que é mais difícil. Dividir as ideias, o que é mais difícil ainda, né? Por isso é bom um fórum como esse, que a gente divide as ideias. E também, claro, dividir o bolso. E aí ele fez também isso. E ele nos ensinou que a pobreza é encontrar a verdade de nós mesmos. E com isso, possuir então a única riqueza que satisfaz o coração humano, que é amar e ser feliz. Então, quando afirmamos que ele é o arquétipo da síntese, é porque a sua mística é simples. Ele é um homem encarnado até o pescoço no infinito. Em sua vida, o finito da sua vida, a simplicidade da sua vida, os limites da sua vida, e tudo isso evoca o infinito. Então nele, aí agora segundo aspecto aí dos arquétipos, a alteridade é assim. A alteridade é sempre levar em conta demais a pessoalidade, o outro, a outra. Então na alteridade, alter, né, o outro, a outra, o que significa para ele? É ser fraterno sempre. Ele e seu grupo primitivo não fizeram fraternidade através da simpatia ou empatia pessoal. Fizeram da fraternidade uma escuta comum da vontade do outro e uma convocação exigente para viver a beleza, a dignidade, as diferenças e os limites do outro. E a questão do feminino. O feminino emergiu nele porque Maria Clara de Assis o inspiraram, depois eu vou rapidinho dizer sobre isso alguma coisa, o inspiraram no vigor do espírito, a criar uma sensibilidade vital da percepção que penetra através da superfície da realidade e acolhe a vida com admiração, reverência, coração, ternura e amor. Valores necessários e que hoje nós precisamos também reencantar isso em nossa vida.
A questão do diálogo interreligioso. É a sua ida ao Oriente, conversar com o sultão, Melek el-Kamil. Isso foi 1218, 1219, durante a Quinta Cruzada. No diferente da crença e no igual da mesma fome e sede de fé. E tudo isso eu vou explicitar daqui a pouco também. E o princípio ecológico de Francisco é a capacidade de maravilhar-se diante da grandeza das obras da criação. E a atuação do divino Criador nos detalhes de tudo. Porque se Deus cria o mundo, por que a gente não pode recriar? Né? Então, porque hoje quem está recriando, né, Deus cria, os chineses recriam, mas o importante é que a gente mostrar uma questão muito, muito séria. Né? Ele tem um itinerário espiritual e é um humano evoluído. Uma convocação para um tipo de melhor, a qual todos nós somos chamados. Eu não vim aqui falar do meu pai Francisco, nem estou falando aqui como um cristão, como um católico, estou falando como um frade. Né? Eu acho que Francisco, independente de qualquer postura religiosa, ele é um momento dentro de nós, ou talvez aquela saudade que a gente tenha do humano. Então a sua atração nos tempos de hoje é que ele cada vez é mais lido, mais conhecido, reverenciado, buscado, e contribui para o ressurgimento de um novo tipo do ser humano. Escrevem-se bibliotecas inteiras sobre ele. Uma palavrinha sobre Francisco e a mística. Mística é a introdução nos mistérios do sagrado e da vida. Ele está imerso na vida com motivações por demais profundas. E ele deixou-se conduzir pelo Senhor. O que encanta em Deus é o modo como o sagrado se dá, como ele se dá em sua infinita generosidade. Em Deus, Francisco vê o pobre de todos os pobres, porque ele faz esparramar a sua bondade sobre todas as coisas de um modo gratuito. E a mística de Francisco também é o seu total envolvimento com o Senhor Jesus, o Deus encarnado. Então ele vai acolhendo progressivamente como um vivente, como uma imitação, uma imitação perfeita, uma prática. E com isso ele tornou-se a arte de viver essa dimensão de um Deus profundamente humano, de um humano profundamente divino, que é Cristo. 1223, no Bosque de Grécio, ele é o primeiro a refazer a cena do nascimento de Jesus. Ele monta um presépio de um modo plástico, teatral. Então, no seu ímpeto místico, ele vê, contempla e refaz. Então, o que ele quer dizer com essa encenação do presépio? Mostrar que entrar na palavra é entrar na imagem. É o Domingos que sabe muito bem o que é isso como cineasta. Né? Ele vê a grandeza de um Deus se revelando na figura de um menino. A grandeza e a onipotência de um Deus. E o mistério é assim, ele sempre se dá desse modo assim, meio pão caseiro. Né? E da manjedoura à cruz. Né? Ele faz esse caminho, da manjedoura à cruz. Ninguém quer a cruz, mas somente um Deus a abraçou para valer. Então a vida de Francisco foi ter a paixão pela paixão do Senhor. E ele também é um apaixonado pela Eucaristós, quer dizer, a bela graça da vida, a Eucaristia. E ele contempla um Deus que se dá como alimento. Aqui é um Deus corpo, um Deus que é corporeidade. Eucaristia é o encontro de corpos. O meu corpo, com toda a sua sede e fome, vai se alimentar de um corpo maior do que o meu. Então, um Deus que nos abraça por dentro, como diz Tomás de Aquino, com um amor visceral. Então, é preciso se alimentar de uma força espiritual. A questão da alteridade. Ao viver um modo intenso a fraternidade, ele antecipa esse paradigma da alteridade já no século XII. Levar demais em conta a grandeza e a dignidade da pessoa. Criar relacionamentos fecundos de amizade, convívio, coexistência. Então, para Francisco, nada do que era humano era estranho. Ele recuperou a pertença a um grupo humano e ao convívio com todos os seres. Então, para ele, mais importante do que viver é conviver. Então, é preciso intuir com ele que a fraternidade é o grande princípio para novamente estabelecer uma nova humanidade. A questão do feminino. Há 8 séculos ele usava a seu modo uma linguagem de gênero. É o seu jeito de lembrar, como um bom medieval, que tudo o que acontece é a vida também nos exercitando. Então, se eu não exercitar uma linguagem onde há a fala do feminino, eu a esqueço. Recentemente eu fui num congresso com um confrade meu, e o congresso tinha 180 pessoas. E dessas 180, apenas 2 homens, eu e o outro que estava assessorando. E ele toda hora olhava para aquelas mulheres todas e dizia assim, caríssimos. Né? Estranho, né? Então, não aprendeu nada com o nosso pai. Então ele gostava de dizer... Aliás, a igreja demorou 500 anos para colocar a palavra irmã no missal.
Então ele gostava de dizer irmã lua, irmãs estrelas, irmã água, irmã clara, irmã mãe terra. Então de onde vem esta sua fala ritual e natural? Então da presença em sua vida de três grandes mulheres. A sua mãe, Jeanne de Bourlemont, a Madame Picard, e a Virgem Maria e Clara de Assis. Então essas três mulheres ensinaram para ele que receber amor exige muita humildade, muito acolhimento, muita confiança. Ir do simples para o grande, do pobre ao coletivo. Depois, a explicitação maior está aqui no texto. O diálogo interreligioso, mesmo que nos atinja em nossa acomodação da nossa profissão de fé, porque esse é um assunto até às vezes delicado, o paradigma do diálogo interreligioso hoje é este. Há muito mais verdades no conjunto das religiões do que no dogma isolado de cada uma delas. Então, o Francisco e o franciscanismo sempre foram referências dessa verdade pela vivência da fraternidade. Como crer sem relacionar-se com o diferente? Então, em tempos de globalização, a fé também encontra um horizonte amplo de experiências. Então, por caminhos diferentes, todos chegamos à mesma busca do sagrado. Como entender a singularidade da fé do diferente se eu não faço uma aproximação? Então, crer é ter uma nova sensibilidade. Deus é muito maior que qualquer religião. Hoje nós falamos demais de religião e não falamos de espiritualidade. Tá? Fé não é fechamento. Abertura para o que a vida tem de esperança, de futuro, de utopias, de encontros, de certezas. A questão ambiental. Francisco é aquele que, ao receber a convocação para reconstruir a casa, que esse foi o seu toque inicial em 1205, ele escuta isso, vai, reconstrói a minha casa, de um modo imediato ele põe-se em ação. Como medieval, ele começa a reconstruir uma capela em ruínas chamada São Damião. A Idade Média nos legou esse seu modelo vivo e grandioso, um humano enamorado pela vida e pelo Deus da vida. E os dias de hoje, o que tem para oferecer para nós? Como é que nós estamos colocando as coisas novamente em pé? Ele está onde floresce a verdade, a formação de um humano total, onde viceja a fraternidade, amor, ternura, comunhão com tudo e com todos. Então hoje nós falamos de ecologia. Se nós perguntássemos o que é ecologia para Francisco, é o discurso sobre a casa. É o discurso sobre a casa, a própria palavra diz isso. Né? O seu cuidado, a sua preservação. Então nunca se falou tanto em defender, promover, valorizar, estar ao lado da vida. Esse fórum mesmo trabalhou esse tema aqui com muito carinho. Se existe essas falas, né, e as ações em função das questões ambientais, é porque há evidências e consequências que a nossa irmã e mãe terra, como chamava Francisco, está agredida, usada, ameaçada, explorada de um modo desenfreado e desumano. E hoje a gente sabe que muita gente quer conservar para usar. Então Francisco pregou e viveu a fraternidade com uma relação, e não deixou à parte o relacionamento de todo ser vivente. De todo ser vivente. Viver a fraternidade universal é dar condições de vida a tudo que vive. E é sentir-se emanado com animais, minerais, vegetais, macrocosmos, micro-organismos. Então, relacionar-se para cuidar e transformar para o melhor, equilibrar esse potencial da vida. Conclusão. Ele foi o santo da majestade divina. Aí está a sua mística. A grandeza e a onipotência de um Deus se revelando assim com uma simplicidade impressionante. O santo dos pobres. Fez de cada lugar, das grutas, das montanhas. Montanha significa estar no alto e estar dentro. Montanhas e suas grutas. Da Porciúncula, que é uma das igrejinhas que ele restaurou e que ele gostava muito. E do Alverne, onde ele chegou e foi estigmatizado. E das estradas, é o santo da itinerância. A sua sandália é um ícone. A casa típica de sua ordem. A historização do ideal interno de cada irmão e cada irmã que o seguiu. Então a sua vida é simples, mas é a transparência do simples, porque ele viveu o humus, o escondimento do humilde. A sua vida não é complicada, ele é um descomplicado. A sua vida é límpida e livre. Ele tem a originalidade própria do amor que ele sempre buscou. Foi um sonhador e por isso mesmo um grande realizador. Somente quem acredita em verdade de sonhos é que chega a alguma vitória, alguma conquista. Né? Então, por acreditar em seus sonhos, ele foi à frente e continua a puxar para frente a história. Então, ele é um santo do futuro. Né? Ele puxa a história da humanidade para sempre. Inclusive, inspirou o nome do novo Papa, para ser mais uma vez aquele que coloca ruínas em pé.
né, com esse paciente artesanal trabalho de reconstruir. É impossível que não exista alguma coisa em pé em tanto desmoronamento. Né? Então não é um santo do passado, é do futuro, do amanhã, do hoje, das nossas mais belas esperanças. Com ele aprendemos a acordar de manhã e não desfazemos dos sonhos. Aprendeu com o Senhor que nós mesmos temos que ser o bem absoluto, o sumo bem, mergulhar no bem. Ele é um fervor da vida, uma comunhão universal, uma fraternidade simples e essencial. Menor, a minoridade para Francisco significa a renúncia de qualquer status de poder, ter e saber. Vazio de apegos, completamente despojado, sem negatividades, sem pessimismo, sem dramaticidade. Então ele é alguém que nasce a cada instante. Concretizou de um outro modo o seu projeto inicial, ser um cavaleiro medieval. Ou melhor, adequou um código de comportamento para um novo ideal humano, caracterizado pela nobreza de alma, honradez, coragem, fidelidade, jovialidade, prodigalidade. Tudo isso dá uma forte espiritualidade. Hoje, muita gente fala de crise econômica e financeira, gente, isso é redundância. Também falar de crise de humano é redundância. Né? O que nós temos hoje é uma crise de valores, né? Uma falência de caráter. Então, recuperar virtudes, viver a virtuosidade, é colocar novamente o humano em pé. Né? Então, que São Francisco de Assis, que é o padroeiro da ecologia, eu penso assim, hoje tanta gente luta muito, né, pelas espécies em extinção, né? Ararinha azul, mico-leão dourado, salvem as capivaras, etc, etc. Muito bem, e a espécie humana? Será que nós não somos uma espécie em extinção? Porque nós falamos muito de raça. Raça é etnia, raça é cultura. Agora nós somos muito mais que raça, nós somos uma espécie. E nós temos que voltar a ser uma espécie evoluída. Não é só apenas o nosso celular que está aí que evoluiu. Nós também temos que ser pessoas evoluídas. E quem sabe esse modelo referencial humano, medieval, cristão, possa inspirar alguma coisa em nós e resgate em nós o melhor de nós. Paz e bem, obrigado pela paciência da escuta.